Olá, pessoal, professora Ana Carla de volta. Esse é o nosso segundo bloco da nossa aula sobre improbidade administrativa, em que recebo aqui o meu professor de Direito Administrativo, o professor José Lima Santana, da Universidade Federal de Sergipe. E no bloco anterior eu encerrei fazendo uma pergunta: quem são as pessoas que podem se submeter, né, às penalidades dessa lei, ser processado com base nessa lei, e quais são as penas que essas pessoas podem se submeter? Professor, por favor. Muito bem, professora Ana Carla, vamos lá. A Lei 8.429 diz no seu artigo 1º: os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF ou dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou de receita anual, serão punidos na forma desta lei. Veja, então, a abrangência enorme de agentes que podem ser inseridos em atos de improbidade administrativa por conta das suas ações maléficas na gestão pública. Mas diz o parágrafo único, professora Ana Carla, você também sabe, e os nossos alunos passam a saber. Estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daqueles para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da renda anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, não só os agentes públicos que estão na própria administração pública, federal, estadual, distrital, municipal, mas também pessoas outras que estão em algumas entidades que possam receber recursos públicos, ou receber incentivos fiscais, ou receber incentivos creditícios. Então, vemos aí que há uma abrangência enorme de agentes que podem ser inseridos na lei de improbidade administrativa. Mas há uma particularidade do artigo 2º da lei 8.429, que diz: reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Ou seja, dentre os agentes públicos, por exemplo, estão os agentes políticos, a começar dos agentes políticos eleitos. Por que eu falo agentes políticos eleitos? Porque, tradicionalmente, a doutrina administrativista vai chamar de agentes políticos não apenas aqueles que têm um mandato eletivo, mas também outros que recebem não salários, não vencimentos, mas recebem subsídio. Muito bem. Como os membros da magistratura, só um exemplo de agentes políticos também, neste caso. Os embaixadores, como diz o professor Eli Lopes Meireles, e assim por diante. Mas fiquemos aqui nos eleitos. Pode ser um vereador. Um vereador que, por exemplo, vai forjar uma viagem para participar de um congresso e vai à viagem, mas não participa do congresso, e tenha recebido
as passagens de avião, recebido as diárias para ir ao Congresso e não foi ao Congresso, foi passear. Só um exemplo. Começa, por exemplo, a partir de coisas desse tipo. Mas também aqueles que, sendo um vereador, por exemplo, está na Câmara Municipal, mas na presidência e comete ilícitos. Eu, por exemplo, Ana Carla, estava uma vez em São Paulo, no hotel que você sabe onde eu sempre me hospedo, e estava ali fazendo uma palestra num congresso de vereadores, exatamente. E de repente chega a televisão para filmar, porque houve uma denúncia de que um vereador de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro tinha ido ao seminário, mas não estava participando. E lá foi a TV fazer a filmagem. E esta pessoa, depois, como vereador, teve que devolver o dinheiro que recebeu de passagens e de diárias, e ainda foi processado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então vejam. Duas situações, professor, me perdoe interrompê-lo. Às vezes o delay aqui do sistema de gravação nos faz cometer alguma indelicadeza, o senhor me desculpe. Duas perguntas que eles sempre me fazem, né? Professora, concessionárias de serviço público, né? Aquele que trabalha numa concessionária de serviço público, que age em conluio com um agente público, e que o ato para o agente público não há dúvida que seria um ato de improbidade administrativa. Como funciona para o concessionário, né? Aquele empregado de uma empresa concessionária de serviço público, porque eles começam a fazer a conexão quando eu explico responsabilidade objetiva da administração pública, em que eu explico a responsabilidade do agente e a responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público. Fazendo essa conexão, eles sempre me perguntam, vale a mesma regra para a improbidade administrativa? E uma segunda pergunta que eles fazem bastante na aula, né, que agora isso tem ampliado, tem aumentado a incidência, no caso de pessoas que trabalham em OSs ou CIPs, né, uma vez que no contrato de gestão que eles firmam, pode sim está ali, no caso da OS, então, configurado o financiamento público, inclusive a cessão de bens, de infraestrutura, bens imóveis, inclusive cessão de servidores, né? Aquele que não é o servidor, está na estrutura da OCIP, que também pratica algum ato, que se fosse um servidor público, seja ele eletivo ou concursado, não haveria dúvida. Como é que funciona para essas pessoas? Empregados de empresas concessionárias em vínculo com atividades que gerariam improbidade, como regra, e empregados de OSs ou de OCIPs. Muito bem, eu vou começar dando um exemplo prático que aconteceu comigo. Quando eu fui presidente do Instituto de Previdência do Estado de Sergipe, lá eu encontrei uma OCIP que tinha feito um termo de parceria com o Instituto. E considerou o Ministério Público do Estado de Sergipe, através de uma denúncia, que havia ato de improbidade praticado, né, da gestão do Instituto de Previdência, exatamente relacionada a essa OCIP. Então, o Ministério Público ingressou com uma ação, e essa ação acabou sendo julgada. Olha, eu fui presidente do Instituto entre 2004 e 2005, um ano, exatamente, de abril a abril. E essa ação foi julgada no início do ano passado, em 19. Esses anos todos para julgar, né, para processar e julgar uma ação de improbidade administrativa que envolvia servidores do Instituto, alguns servidores efetivos, outros comissionados, e também os agentes que eram os gestores dessa OCIP, que tinha esse termo de parceria com o Instituto de Previdência do Estado de Sergipe. Então, a responsabilidade na ação judicial recaiu sobre todos, aqueles que eram do próprio Instituto e aqueles que estavam na gerência, digamos assim, da bendita OCIP. Então, o Código Penal
faz um elastecimento exatamente da compreensão do que é agente público. Porque os alunos perguntam com pertinência à concessionária, ou à permissionária, ou ainda à autorizatária. Lembrando só, por exemplo, que os serviços de radiodifusão, né, de som e imagens, lamentavelmente no Brasil, ainda são autorizados mediante realmente autorização, quando deveria ser concessão e não autorização. Mas me permito dizer também que fica mais fácil para quem está no poder, né, central, do poder executivo federal, autorizar, né, uma rádio, uma TV, do que partir para uma concessão. Ainda esperamos, né, que um dia nós possamos chegar às concessões abertas através de licitação, como determina a Constituição, e não apenas a autorização. Muito bem. Então, vejam, na verdade, nós temos que fazer essa compreensão, porque o agente público não é apenas aquele que tem uma ligação direta com a gestão pública, mediante um cargo, ou mediante um emprego público, ou uma função pública. Mas a concessão, a permissão, a autorização é de um serviço público, que continua sendo público, embora a sua prestação esteja com a iniciativa privada, mediante concessão, permissão ou autorização. Mas o que importa aqui não é a prestação em si, mas é que o serviço continua sendo público, prestado por terceiros que possam ter vencido ou não uma licitação para que tenha, portanto, este serviço prestado por concessão, permissão ou autorização. Então, veja que a lei é abrangente, engloba tudo isso, e o Código Penal abrange também esta compreensão do que é o agente público, porque aquele que está prestando um serviço público torna-se agente público. Fazendo ainda essa análise, professor, em relação ao Código Penal, né? Muitas vezes a gente fala a palavra isso é improbidade, e muita gente pensa que a gente está falando de um crime ligado à legislação penal. Às vezes há uma dificuldade, por exemplo, dos alunos de compreender as esferas de punição, que elas caminham de forma paralela e que as penas podem vir de todas elas, e explicar por que a lei de improbidade administrativa não se configura como uma esfera penal. Queria que o senhor conversasse um pouquinho com eles sobre isso, né? Um ato ilícito que é praticado, um ato X, eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo da moda. Vamos usar o exemplo da moda porque eles estão atentos aí às mídias. Rachadinha. Deputado estadual, vereador, que pega parte do salário, né, do seu assessor e o obriga a devolver numa conta à parte, né, metade, 2/3, quanto seja, o obriga a devolver, e esse deputado e esse vereador usa esse dinheiro como se seu fosse, né, o dinheiro público destinado ao pagamento de um assessor volta para o parlamentar de uma forma irregular, né, num pagamento geralmente com depósito em dinheiro, numa conta pessoal ou numa conta de laranja para uso pessoal do parlamentar. Vamos pensar esta situação pelo aspecto da legislação de improbidade, pela legislação penal, pela legislação eleitoral, as implicações eleitorais que isso pode gerar, e pela legislação civil, além dos processos administrativos cabíveis. Explica para o nosso aluno, que será um gestor de política pública, quais são os impactos que um ato de sair, né, do seu trabalho, ir ao banco, sacar o dinheiro vivo e depositar numa outra conta ou entregar em mãos de alguém, quais são as implicações pelo simples fato dele ser um assessor legislativo que isso gera para ele e para aquele a quem ele está beneficiando. Primeiro, Ana Carla, eu não tinha conhecimento do que era esse negócio de rachadinha, não. Isso existe, no Brasil? Não. Não, né?
É daqueles casos dos livros de direito que só são exemplos esdrúxulos que nunca acontecem. Mas olha, a gente está brincando porque é uma coisa absurda. O que a imprensa tem noticiado nos últimos meses, talvez nos últimos 2 anos, com relação a alguns casos específicos, na verdade, são N casos que ainda não foram devidamente noticiados, descobertos, talvez. Porque eu, pessoalmente, como advogado, nesses meus 40 anos de vida pública, vida pública, nesse caso especificamente, como advogado, eu já vi muitas situações dessas também aqui no meu estado, lamentavelmente. Só que encobertas, né, em prefeituras, né, na própria Assembleia. Nós tivemos aqui, nos últimos tempos, ainda estão rolando, né? Alguns casos desses na Assembleia do Estado de Sergipe, em que na legislatura passada alguns deputados foram afastados, né, acabaram perdendo o mandato por conta exatamente disto. Só que uma coisa até mais grave, mais ampla, porque era dinheiro, Ana Carla, repassado para entidades filantrópicas que depois devolviam para os deputados. Isso aconteceu aqui em Sergipe. Quando eu fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral, eu fui 2 vezes, no meu biênio 2000-2003, tivemos um candidato a deputado que foi impossibilitado de se candidatar, teve o registro negado, porque estava envolvido numa situação dessa. Isso em 2002. E eu fui, inclusive, relator do processo dele lá do TRE. Mas muito bem. Então, veja, o sujeito é assessor. Claro, não falamos aqui de ninguém. É uma mera suposição. Ele é assessor de um parlamentar, municipal, estadual, federal, pouco importa, mas recebe a incumbência do seu chefe, o parlamentar, de ir ao banco com, provavelmente, o cartão de saque de uma outra pessoa que presta uma assessoria ao parlamentar, saca o dinheiro referente à remuneração daquele servidor, normalmente, claro, um servidor que presta uma assessoria, que foi nomeado para um cargo em comissão, etc. E ele então recebe aquele dinheiro, ele saca aquele dinheiro, devolve uma parte ao parlamentar e outra parte, normalmente uma parte menor, àquele bendito servidor. Qual a implicação disto? Onde situar este ato? Um ato meramente de improbidade administrativa? Há também ali a configuração de crime. Vamos começar pelo seguinte: se ele está envolvido com o seu parlamentar, e evidentemente tem mais gente envolvida, porque o servidor que aceita isso também está envolvido, nós já temos a configuração de agentes que se reuniram para praticar ilícito, e o Código Penal vai alcançá-los pelo viés dessa associação criminosa. E o parlamentar em si que está recebendo estes recursos, ele está inserido na lei de improbidade administrativa, ele está também inserido no Código Penal. Me permita aqui fazer uma observação. O artigo 84 do Código de Processo Penal, com redação de 2003, diz assim: a ação de improbidade, especificamente a de improbidade, de que trata a Lei 8429, de 2 de junho de 92, será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício da função pública, observado o disposto do parágrafo 1º. Então, quem tiver prerrogativa de foro criminal em razão do exercício da função pública terá igual prerrogativa para a ação de improbidade. Vê-se, então, que ele vai responder por ação de improbidade e vai responder criminalmente também, porque nós fazemos a junção de várias atitudes, digamos assim, de várias ações que devem ser, consequentemente, punidas pela lei de improbidade e pelo Código Penal brasileiro. Depende, portanto, da situação que nós vamos encontrar. Pois não, Ana Carla, pergunte.
Professor, eu vou fechar esse segundo bloco e vou retomar ainda o terceiro bloco continuando essa pergunta que eu fiz, porque eu queria ouvir um pouco do senhor, além dessas implicações, né, da lei de improbidade, que seriam aí punições civis, além do aspecto penal que o senhor destacou, que o Código de Processo Penal fala expressamente em relação a autoridades que tenham foro por prerrogativa de função, como é o caso de um deputado ou de um senador. Eu gostaria no próximo bloco que o senhor começasse explicando a gente as implicações de caráter administrativo para esse servidor, além dessas outras que foram colocadas, e as implicações de caráter da legislação eleitoral em relação ao parlamentar. Até o próximo bloco. Já, já.